É. Então, voltando então a repetir isso para a gravação, né? Então, quando você quer colocar um chance a mais no teu trabalho, você dá 2 pontos e geralmente você explica o método, né? Você explica o método. Nessa hora, depois dos 2 pontos, vem uma parte do método do teu trabalho, como esse caso aqui. Eu não quis fazer assim, né? Mas poderia ter feito também. Assim, na verdade, ficaria até um pouquinho mais bacana, né? Então, veja só, isso aqui são alguns trabalhos, né, que a gente vamos fazer alguns comentários sobre os títulos, por exemplo, né? Para começar, vocês podem ver esses aqui, nenhum deles tem estudo da análise da e assim por diante, certo? Então começa falando sobre o que o artigo é, já de cara, né? Essa questão dos 2 pontos, ó, eu estudei doença intersticial pulmonar e correlação entre doença intersticial pulmonar e doença do refluxo gastroesofágico, 2 pontos. E eu expliquei o método. O método é por meio de estudos de fisiologia do esôfago, certo? Então, eu usei os 2 pontos e expliquei o método pelo qual eu ia chegar naqueles resultados que eu queria. Qual é o problema desse título aqui? Quem que me fala? O que está de ruim nesse título? Esse título não fui eu que dei. Esse trabalho eu escrevi ele inteirinho, mas o título quem deu foi esse meu chefe, que era esse professor aqui, que era meu chefe no tempo antigo. O que você acha que está de ruim nesse título? O que arrisca aí? Uma coisa que desqualifica esse título do trabalho. Quem que me fala? Hein? Quem que me diz? Quem que arrisca aí? Vamos lá. O problema é esse key role aqui, ó, né? Certo? Tá? Por que é ruim esse key role aqui? Qual que é o problema dele? Hein? O problema dele é que ele já demonstra um bias no trabalho, né? Certo? Ele já demonstra que eu quero demonstrar que aquilo é ótimo. Então, o título do trabalho, ele tem que ser bem neutro, né? Tem que ser o mais neutro possível. Você não pode começar dizendo que é ótimo aquilo, certo? Então, o certo era colocar Role of Esophageal Function Test in the Diagnosis and Treatment. Então, você não pode sair colocando ótimo desempenho ótimo desempenho da cirurgia de refluxo no tratamento de esofagite. Não, você tem que colocar tratamento da esofagite por meio de cirurgia. Se você quiser, análise endoscópica, entende? Se você colocar um bias no teu trabalho, a pessoa que vai ler já vai saber que você tá cozinhando o galo no teu trabalho, certo? Tá? Né? E todos eles, né? Eles são bem curtos, né? Eles têm entre 4 e 15 linhas, certo? E eles tentam fazer eles de uma forma bem clara para o leitor, tentam seduzir o leitor. Esse aqui, por exemplo, a Broad Assessment of Clinical Outcomes After Laparoscopic Anti-Reflux Surgery. Esse aqui você poderia ter feito com 2 pontos também. Laparoscopic Anti-Reflux Surgery, 2 pontos. Assessment of Clinical Outcomes. Ficaria até mais bacana também. Né? Certo? Você pode colocar com ponto também, como esse aqui, ó, Epiphanic Diverticulum of the Esophagus, 2 pontos. From Pathophysiology to Treatment, mas aqui ele preferiu fazer com 1 ponto só. Também dá certo. Né? Tá? Tá bom? Outra coisa aqui, ó. Uma coisa que a gente evita muito no título do trabalho, que tem aqui nesse título aqui de baixo. O que é? Hein? Que tem aqui nesse título. É a abreviatura, tá? Certo? A abreviatura você evita colocar no título. Mas nesse caso aqui, ó, por exemplo, CT, né? É uma abreviatura tão consagrada que ninguém tem a menor dúvida que se trata de tomografia. Então, nesse caso, você pode colocar a abreviatura. Mas se não for uma coisa totalmente óbvia, evite ao máximo colocar a abreviatura no texto.
tá? No título, eu falei. Então, vamos lá. Como é que a gente vai colocar? Então, você vai tentar colocar o tópico do teu trabalho, amostra os resultados, evitar palavras difíceis de entender para o leitor comum, entre 5 e 15 palavras, tá? Isso aqui é importante. Evitar estudo da, investigação da, análise da, evitar o número de algarismos romanos, fórmulas químicas e abreviaturas, tá? Então, esses são os roteiros para que você faça um excelente título, tá bom? Tá? Eu vou continuando aqui. Muito que bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre objetivos, né? Certo? Os objetivos do trabalho, então, né? Eles começam... geralmente o teu trabalho, a introdução do teu trabalho, ela tem que começar de uma forma bem genérica, tá? E depois ela vai chegando exatamente no tópico que você quer, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer um trabalho sobre cirurgia para doença do refluxo, né? Você não vai começar falando sobre cirurgia laparoscópica, você vai começar falando assim: a doença do refluxo gastroesofágico afeta 15 a 20% da população, não sei o que, não sei o que. Dentre esses pacientes, um certo número vai para a cirurgia. Então, você vai deixando ela meio específica. Então, você vai partindo de uma coisa geral e vai delimitando aquele tema até chegar no tema que você vai abordar no teu trabalho, que é mais específico, certo? Que é mais específico. Então, no final da tua introdução, o leitor já tem que imaginar claramente qual vai ser o objetivo daquele trabalho, certo? Você já entregou para o teu leitor de bandeja os objetivos. Então, uma introdução bem escrita, quando vocês concluírem a tua introdução, no final da introdução, o leitor já vai saber qual é o objetivo daquele trabalho, mesmo que ele não tenha sido colocado num item assim separado. A pessoa já vai imaginar qual é o objetivo daquele trabalho, certo? Tá? Então, esses últimos parágrafos da introdução, eles vão já revelar o objetivo do teu trabalho. Tá? Quando vocês escreverem o trabalho de vocês de uma forma de artigo, muitas vezes vocês não vão usar o objetivo como item separado. O objetivo vai estar ou implícito no final da introdução, certo? Né? Ele vai estar claro quando você fizer o resumo do trabalho, o abstract, né? Mas ele não vai estar como item separado. No TCC, o objetivo vai ser um item separado. Mas ao final da introdução, o leitor já sabe qual vai ser o objetivo daquele TCC, certo? Isso é uma coisa que vocês têm que ter claramente na cabeça de todos vocês. Então, para que servem os objetivos do trabalho? Tá? Ele vai fazer o pesquisador focar nos dados relevantes, evitar esforços desnecessários na coleta de dados que, ao final, não vão ser utilizados e organizar o estudo. Então, os objetivos do teu trabalho, depois que você fizer a tua revisão de literatura e decidir sobre o que você vai escrever, é a primeira coisa que você vai escrever, certo? E você vai mudar o resto do teu trabalho em cima daqueles objetivos. Inclusive, e principalmente, a tua coleta de dados e tua discussão, né? Porque o que a gente vê nos TCCs e o que vocês fazem, e o que eu já fiz muitas vezes e faço hoje, é acabar coletando um monte de dado que não vai servir para nada. Eu gasto muitas horas coletando dado de prontuário médico, ou coletando resultado que não vai servir para coisa nenhuma. É pura perda de tempo, entende? Se ele não está no objetivo do trabalho, coletar aquele dado, não colete aquele dado. Por exemplo, eu vejo um trabalho sobre complicação de colestectomia laparoscópica. Na planilha de coleta de dados lá do aluno, tem o colesterol do paciente, tem não sei, tem a cor do paciente, não sei se isso aí vai importar para análise, mas é que se você não colocou no teu objetivo, se você vai analisar quem é preto e quem é branco de uma forma diferente, ou vai tentar mostrar que tem mais complicação em quem é negro, quem é branco, quem é alguma coisa, aquele dado não tem sentido ser coletado, entende? Então, definam os objetivos, coletem os dados
suficientes para responder aqueles objetivos, certo? Tá? Isso é o que vocês têm que fazer no TCC de vocês, tá? Certo? Muito bem. Então, os objetivos, né, vão ser os objetivos, o objetivo geral, os objetivos específicos, certo? Todos os trabalhos vão ter um objetivo geral e 3 a 5 objetivos específicos, certo? Então, o objetivo geral, ele vai iniciar com o verbo no indicativo, né? Aí sim você vai usar esses verbos que são muitos deles da taxonomia de Bloom, né? Conhecer, compreender, entender, identificar, reconhecer, estabelecer, organizar, capacitar no indicativo, certo? Nesse momento, vocês vão resumir a ideia central do trabalho, né? E aí vocês vão ter os objetivos específicos, né? Os objetivos específicos vão apresentar os resultados que vocês pretendem alcançar. Eles vão mostrar o caminho no qual vocês vão chegar no objetivo geral, certo? Geralmente vão ser ao redor de 3 e eu recomendo que vocês façam assim, cada objetivo específico seja um subitem da discussão do trabalho de vocês e um subitem do item resultados de vocês, certo? Então, um objetivo específico, ele vai ser um subitem dos resultados, um subitem da discussão e, no final das contas, uma frase da conclusão, certo? Aí sim vocês vão estar mantendo a coerência no trabalho de vocês, tá? Então, os objetivos, eles podem vir em resposta ao que se chama de uma hipótese ou uma pergunta-problema que vocês querem responder. Então, depende do trabalho de vocês, se vocês vão, no final da introdução, descrever essa hipótese. O que é a hipótese? A hipótese é a previsão de um resultado que vocês têm com base na experiência prévia de vocês. Tá? Certo? E quando vocês fizerem um estudo qualitativo ou um estudo descritivo, vocês vão ter uma pergunta-problema, ao invés de uma hipótese. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, o que é hipótese, tá? Esse trabalho aqui, eu já tinha mostrado para vocês do título ali, né? Ele é a hipótese que, baseada na experiência prévia dos autores, é uma previsão do que pode acontecer. Esse autor acha que os pacientes que têm doença intersticial pulmonar têm refluxo, e que refluxo pode ser até uma causa dessas doenças. Ele acha isso baseado no que ele viu em estudos de literatura de outros autores e assim por diante. Tá? Então, ele gerou uma hipótese. Ele observou um fenômeno, ou ele viu na literatura um fenômeno, e ele quer testar se aquilo vai ser verdade ou não no trabalho dele. E aí vai ter a conclusão do trabalho dele que vai refutar ou aceitar essa hipótese que ele colocou no início. Todavia, se você tem um trabalho ou um estudo que é descritivo, né, como esse aqui, por exemplo, esse estudo aqui foi o primeiro estudo que eu fiz quando eu era aluno ainda, nos anos 90 ainda, hein? Naquele tempo, não tinha celular, não tinha telefone celular. Foi antes da invenção do telefone celular, certo? Esse tempo aqui, a gente ainda fazia revisão bibliográfica em Accumulated Index Médicos, o PubMed estava sendo inventado, assim por diante. Esse trabalho aqui, ainda assim, foi escrito. Então, ele é uma pergunta-problema que o médico queria sanar, o pesquisador, né? Nesse caso, o professor Júlio Coelho. Qual a prevalência da colitíase em Curitiba? Então, não é uma hipótese, né? O estudo ele é descritivo, ele quer saber qual é a prevalência, certo? Então, baseado nesta pergunta-problema, você vai, em resposta a ela, ter os objetivos do trabalho. Então, objetivo geral, determinar a prevalência da colitíase na população de Curitiba. Objetivos específicos, determinar a prevalência da colitíase em obeso, em diabético, em multíparas, em obesos, né?
e correlacionar a prevalência da colitise com o aumento da idade, certo? Então, em resposta àquela hipótese, você vai ter os objetivos. Ou em resposta àquela pergunta-problema, você vai ter os objetivos. Tá mais ou menos entendido isso ou não? Estou me fazendo entender ou não? O pessoal está seguindo isso aí? Ou está conseguindo entender? O pessoal está vivo aí? Todo mundo tão quieto? Tá escutando? Hein? Oi, prof. Beleza, estão vivos aí? Oi, prof. Oi? Sim. Tá, Sim. então vamos continuando. Tá? Isso aqui não é para ser muito longo. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é um aplicativo de celular que eu quero fazer para avaliação de refluxo. Tá? Eu já fiz algumas coisas, tá? Mas não consegui publicar esse trabalho aí, com vários outros, né? Esse aqui, por exemplo, eu formulei uma hipótese, né? O GERD Pro é o aplicativo que eu fiz, ele pode ter melhores características psicométricas em comparação ao questionário, a um questionário de refluxo que já é estabelecido, certo? Tá? Então, para testar essa hipótese, eu propus esses objetivos, certo? Só que isso aqui eu já escrevi há um tempo atrás, então, eu já acho que já não está legal isso aqui, entendeu? Porque em nenhum objetivo, né, eu coloquei comparar com esse outro questionário que já existe, certo? Então, se eu quero comparar o GERD Pro, eu quero dizer que ele tem característica psicométrica melhor que esse outro aqui, não adianta eu só avaliar isso aqui, eu tenho que avaliar tudo isso aqui e comparar com as características desse aqui, né? Então, eu tenho que reescrever esses objetivos. Já não está legal, certo? Tá? Então, vocês têm que ter cuidado para harmonizar o objetivo com as hipóteses de vocês. Tá? Tá bom? Né? Esse aqui é um exemplo também. Tem um outro aqui. Esse aqui é um exemplo que eu peguei na internet. Tá? Então, vejam só, o que é o objetivo geral? Analisar a influência das redes sociais no comportamento do consumidor. Objetivo específico: identificar quais redes sociais são mais utilizadas, verificar as informações digitais incluídas na compra, analisar como as grandes marcas adaptam sua estratégia de comunicação e comparar o comportamento do compositor antes e depois da Web 2.0. Tá? Então, na verdade, o objetivo geral de análise, eu vou atingir isso aqui por meio desses objetivos específicos, certo? Tá? Então, na somatória de tudo isso aqui, eu vou tentar chegar nisso aqui. Tá certo? Tá? E então, aí, cada um desses vai ter um método para se chegar e depois vai ser discutido num subitem separado na discussão e depois vai virar uma frase na conclusão. Tá? Então, o objetivo do trabalho, né, na verdade, são poucas frases. Então, o objetivo do trabalho são 5 frases. Uma frase para o objetivo geral e 3 ou 4 para o específico, alguma coisa assim. Só que isso vai mudar todo o trabalho de vocês. Vai mudar a análise de dados, vai mudar a discussão, vai mudar os resultados, vai mudar a conclusão. Então, embora isso seja curtíssimo do ponto de vista de escrita, isso aqui é a alma do trabalho de vocês, certo? É a alma do trabalho de vocês. Tá? Vocês têm que pensar no objetivo, se aqueles objetivos vão ser atingíveis, né? Deixa eu ver, tem um outro slide que fala sobre isso. Aqui, ó, né? Os objetivos, quando vocês vão medir eles têm que ter essas características aqui, né? Eles tem que ser mensuráveis, atingíveis, relevantes e dentro de um tempo que vocês podem cumprir, né? Então, antes de vocês delimitarem os objetivos, antes de vocês cravarem esse vai ser o objetivo do meu trabalho, ele tem que ter essas características aqui. Ele tem que ser interessante, ele tem que ser específico e claro, ele tem que ser atingível, relevante e passível de ser feito naquele tempo que você tem. Senão não adianta nada, né? Tá? Tá certo? E mais uma vez, repetindo que não é nenhuma vergonha, nenhum papelão, nenhum fiasco, nenhuma desgraça se vocês, ao final do trabalho, chegarem à conclusão que vocês têm que mudar o objetivo. Entende? Isso acontece sempre. Tá?
né? São coisas normais, tá certo? Muito bem. Agora nós vamos para a última parte dessa discussão, que fala um pouco sobre as conclusões. Tá? O que vocês vão colocar nas conclusões, como é que vocês fazem as conclusões, né? E como é que vocês deixam a conclusão de vocês contundente e forte e possante. Tá? Muito bem. Então, as conclusões, elas vão fazer referência a todas as partes do trabalho de vocês, certo? A conclusão é o momento de você empacotar o teu trabalho e deixar ele maravilhoso, deixar ele lindo, né? Então, as conclusões, elas têm que ser, assim, bem cuidadosamente escritas, né? Bem interessantes para as pessoas amarem, seduzirem o trabalho de vocês. Por quê que eu falo isso? Porque, na verdade, muitas vezes, o leitor ele vai só ler o abstrato, né, o abstract do trabalho e as conclusões, né? Aí, se ele gostar daquilo tudo, aí ele vai ver o resto. Muitas vezes a gente faz isso na literatura, não é? Você pega um trabalho que você quer ler, para você ler ele inteiro, você vai dar uma lida no trabalho, ali no resumo do trabalho, nas conclusões do trabalho e acabou, né? Se você gostar daquilo, daí você vai ler o resto do artigo, tá? Então, geralmente as pessoas funcionam assim. Muito bem. Então, o que vão ser as conclusões? Elas vão ser breves, genéricas. Você jamais vai introduzir um dado dados e interpretações nas conclusões, certo? Você vai tentar responder nas suas conclusões os objetivos gerais e específicos do teu trabalho. Você vai refletir sobre os métodos e limitações do teu trabalho. Você vai ressaltar novas perguntas e novos trabalhos que devem ser feitos com as descobertas. Você descobriu que cirurgia é melhor do que tratamento clínico para apendicite aguda. Mas no teu próximo estudo você quer saber por que ela é melhor, certo? Então você descobriu um dado. Nessa hora você faz um chamamento para novos trabalhos no futuro. E o momento de fazer isso é a discussão, tá? A conclusão, certo? Na conclusão você não coloca porcentagens, você não coloca números, você não coloca citação de outros autores, tá? Você enfatiza as tuas contribuições e mostra para o leitor como elas são essenciais para a ciência, certo? Tá? Vai acabar agora essa, eu já vou voltar num segundo, tá? Tá bom?